God bless you all richly is my prayer. Deus abençoe a todos, é a minha oração. It's a privilege for me to be here today. É um privilégio para mim estar aqui nesse I dia. had a long journey. Eu tive uma grande viagem. I've been to China, to Mongolia, Estive na China, na Mongólia, to Seoul, em Seul and to the e Philippines, nas Filipinas. and had many sleepless nights. Tive muitas noites sem sono. But by the grace of God, I'm Mas here pela graça de today Deus, estou aqui hoje to share the holy and precious word with you. para compartilhar a santa e preciosa palavra de Deus com vocês. May this be the day the Lord has made for you, Que esse seja o dia que Deus fez para vocês. that you did not come in vain, but for a purpose, Que não tenham vindo em vão, mas com um propósito. to hear the true word of God, Para ouvirem a verdadeira palavra to de Deus. make the right decision. Para tomarem a decisão certa. The decision we make now A decisão que tomamos agora will be for all eternity. será para toda a eternidade. Natural decisions we make for the natural life, As decisões naturais são feitas para a vida natural, but the spiritual decision mas as decisões espirituais we make for all eternity. são para toda a eternidade. I will share a number of scriptures with you Eu compartilharei com vocês um número de escrituras, because we believe what the Word of God says. porque nós cremos o que a palavra de Deus diz. And we have the promises in the Word of God E nós temos as promessas na palavra de Deus for our day, para o nosso dia, and we believe with all our heart e nós cremos de todo o nosso coração that every promise God made que toda promessa que Deus fez will be fulfilled. se cumprirá. God is responsible to fulfill what He promised. Deus é responsável para cumprir o que Ele prometeu, But we are responsible to believe the promise. mas nós somos responsáveis para crermos nas promessas. Only if we believe the promise, Somente se crermos nas promessas, God can fulfill então the Deus promise. poderá cumprir as When the promessas. Lord spoke to Abraham Quando o Senhor falou com Abraão and gave him the promise, e lhe deu a promessa, then the Bible says então a Bíblia diz: Abraham believed God Abraão creu a Deus and he saw the promise fulfilled. e ele viu a promessa cumprida. Spiritually, we are the seed of Abraham, Espiritualmente, somos a semente de Abraão, believing every promise of God. crendo em cada promessa de Deus. So we have to start in the right way. Então, temos que começar da forma correta. In John chapter 3, our Lord said, Em João, capítulo 3, o nosso Senhor "Ye disse: must be born again. vocês têm que ser nascidos de novo, Otherwise you cannot see the kingdom of God." senão não podereis ver o reino de Deus. Period. E ponto final. Period. Ponto final. If you're not born again, Se não sois nascidos de novo, you cannot see the kingdom of God. não poderão ver o reino de Deus. You cannot see the promised word of God. Não poderão ver a palavra prometida de Deus. Our natural life begins when we are born. Nossa vida natural começa quando somos nascidos. And everybody that is born into this world E cada um que é nascido neste mundo has a natural life. tem uma vida natural. And everybody knows his birthday. E cada um sabe o dia do seu nascimento. I know my birthday. Eu sei o dia do meu nascimento. December the 24th, 1933. Dia 24 de dezembro de 1933. But what about spiritually? Mas como espiritualmente isto é? I also know my birthday spiritually. Eu também sei o meu nascimento espiritual. 1948. 1949. When I gave my life to Christ. Quando dediquei minha vida a Cristo. When I received the Christ, my Lord, as my Savior. Quando recebi Jesus Cristo como meu Salvador. And I was born again. E fui nascido de novo. And in 1949, Em 1949, God confirmed what He had done in my life. Deus confirmou o que Ele fez em minha vida. And I was baptized in the Holy E Spirit. foi batizado no Espírito Santo. So the spiritual life begins with a new birth. Então a vida espiritual começa com um novo nascimento. And for every birth we need a seed.
E para cada nascimento necessitamos de uma semente. And the seed is the word of God. E a semente é a palavra de That's Deus. what our Lord said Isto que o nosso Senhor 3 disse times. 3 vezes. The seed is the word of God. A semente é a palavra de Deus. So first we preach the word of God. Assim, primeiramente pregamos a Then palavra you de Deus. receive the word of Então God. vocês recebem a palavra de And Deus. then the word is fulfilled. Então a palavra é cumprida. James chapter 1, Tiago capítulo 1, verse 23. versículo 23. Born again by the word and spirit of God. Nascido de novo pela palavra e pelo Espírito de Deus. 1 Peter chapter 1. 1 Pedro capítulo Born 1. again by the seed of the word of God. Nascido de novo pela semente da So palavra de our Deus. spiritual life begins with a new birth. Então a nossa vida espiritual começa com um novo nascimento. All the promises in reference to the plan of salvation Todas as promessas com referência ao plano de were salvação given in the Old Testament. foram dadas no Antigo Testamento. Right from Genesis chapter 3, Já a partir de Gênesis capítulo 3, verse 15, versículo 15, that the seed of God would come que a semente de Deus viria to bruise the serpent's head para esmagar a cabeça da serpente and to give us e redemption. para nos dar a redenção. Right to all the promises, Assim com todas as promessas, up to Isaiah chapter 7, até Isaías capítulo 7, verse 14, versículo 14, a virgin will conceive uma virgem dará à luz and bear a son, e dará luz a um filho, and his name will be called e o Emmanuel. seu nome será Emanuel. Promises, promises, promises. Promessas, promessas, In the promessas. Old Testament, E o Antigo Testamento in reference to the Redeemer. em referência ao Redentor. And when the time was fulfilled, E quando o tempo se cumpriu, the angel Gabriel came down from heaven, o anjo Gabriel veio do céu, talking to Mary, falou com Maria, Luke chapter 1, Lucas capítulo 1, giving to her the promise. dando a ela a promessa. And she said, I don't know of any man. Mas ela disse, eu não sei de nenhum homem. And the answer was, E a resposta the foi, Holy Spirit will overshadow you. o Espírito Santo virá sobre ti. And that which is born of you O que for nascido de ti will be called the Son of God. será denominado Filho de Deus. First, it was a promise. Primeiro foi uma promessa. And when the time for fulfillment came, Então, quando veio o tempo do cumprimento, the supernatural took place on earth. o sobrenatural tomou lugar na terra. So Mary received the word of promise. Então Maria recebeu a palavra da promessa And the Savior was born. e o Salvador foi nascido. In the same way, Da mesma maneira, we receive the word of promise. nós recebemos a palavra da And the promessa Holy Spirit comes upon e o us. Espírito Santo vem sobre nós, Because the word is the seed. porque a palavra é a semente. And then the new life of Christ enters our soul. Então a nova vida de Cristo entra em nossa alma. So by the grace of Almighty God, Então, pela graça do Todo-Poderoso we Deus, must recognize the promised word for this day. nós temos que reconhecer a palavra prometida para este The tempo. New Testament begins with fulfillment of promises. O Novo Testamento começa com o cumprimento de promessas. John the Baptist was a promised prophet. João Batista foi um profeta prometido. In Isaiah chapter 40, Em Isaías capítulo 14, in verse 3, we read, em versículo 3, lemos: a voice cries in the wilderness, uma voz clama no deserto: prepare the way of the Lord, preparai os caminhos do make Senhor, straight the way for our endireitai God. as suas veredas para o It nosso was a Deus. promise. Foi uma promessa. 800 years after that, 800 anos após, the promise was fulfilled. a promessa foi cumprida. In Malachi chapter 3, Em Malaquias capítulo 3, verse 1, versículo 1. our Lord made the promise. O nosso Senhor fez a promessa. I will send my messenger before my Eu face enviarei o meu mensageiro adiante de to mim, prepare my way before me. para preparar o meu caminho adiante de mim. 400 years before Christ was born. 400 anos antes de Cristo ter And nascido. when the time was fulfilled, E quando o tempo se cumpriu, the angel Gabriel came to
Zacharias, o anjo Gabriel veio a Zacarias, standing at the right hand of the altar, estando do lado direito em pé do altar, talking to falando Zacharias, com Zacarias, and giving to him the promise dando-lhe a promessa that his wife Elizabeth will bear a son, que a sua esposa Elizabeth daria à luz a um to filho call his name John. e que deveria ser chamado João, For he will go before the Lord porque deveria ir adiante do in Senhor the spirit and power of no Elijah espírito e poder de Elias, to prepare the ways of the Lord para preparar os caminhos do Senhor and make a people ready for the Lord. e preparar as pessoas, o povo, para o And in Senhor. Luke chapter 1, E em Lucas capítulo 1, verse 17, versículo and 17, to turn the hearts to the children. e tornar os corações dos filhos. This is very important. Isto é muito importante. In the Old Testament promise, Na promessa do Antigo Testamento, we have two things. nós temos duas coisas. First, to turn the hearts of the fathers to the children. Duas coisas. Primeiro, para tornar o coração dos pais aos filhos. And then to turn the hearts of the children back to the fathers. Então, tornar o coração dos filhos de volta aos pais. In the ministry of John the Baptist, No ministério de João Batista, only the first part was fulfilled. somente a primeira parte foi To cumprida. turn the hearts of the Old Testament fathers Para tornar o coração dos pais antigos do Antigo Testamento to the New Testament children. para os filhos do Novo Testamento. And now the promise is fulfilled E agora a promessa se cumpre to turn our hearts para tornar os nossos back corações to the apostolic fathers, de volta aos pais apostólicos, back to the beginning, de volta ao princípio, back to the Word of God, de volta à palavra de Deus, to turn our hearts, para tornar os nossos corações, not our heads. não as nossas cabeças. God never speaks to our head. Deus jamais fala a nossas cabeças. He only speaks to our hearts. Ele somente fala aos nossos corações. The enemy, he comes with arguments. O inimigo sim vem com argumentos And he speaks to our knowledge, to our e heads. fala ao nosso conhecimento, às nossas cabeças. But the Lord speaks by his word, Mas o Senhor fala através da sua palavra, by divine revelation through the Holy Spirit, por revelação divina através do Espírito Santo, directly to our heart. diretamente aos nossos corações. Because with our hearts we believe. Porque com os nossos corações nós cremos. We believe with our hearts. Nós cremos com os nossos corações. And we must understand the promises for this day. E nós temos que compreender as promessas para esses dias. So this is God's time for God's people. Então esse é o tempo de Deus para o povo de Deus. In John chapter 14, Em João capítulo 14, our Lord made the main promise. o nosso Senhor fez a promessa principal. I go to prepare the way. Eu irei vos preparar morada. And then I will return. Então retornarei And I will take you to e levarei-vos comigo where I am. onde eu estou. That is a promise. Esta é uma promessa. How many believe that promise? Quantos creem nesta promessa? How many believe that promise? Quantos creem nessa It's promessa? absolutely important. Isto é absolutamente If you importante. don't believe the promise, Se você não crê na promessa, you will never see them fulfilled. jamais verá o seu cumprimento. It's a divine must to believe the É promises uma of obrigação God. divina crer na promessa de Deus. Then we have a number of scriptures Então teremos um número de which escrituras speak directly about the return of que Christ. falam diretamente do retorno de Cristo. Acts chapter 1, Atos capítulo 1, from verse 9 to 11. do versículo 9 ao 11. The same Jesus that was taken from you into heaven O mesmo Jesus que foi levado aos céus a partir de vocês, will come back in the same way voltará da mesma maneira as you have seen him going up into heaven. como o vistes ir ao céu. In Luke chapter 24, Em Lucas capítulo 24, verse 50 and 51, versículo 50 e 51, our Lord took his disciples up to Bethany. o Senhor pegou seus discípulos para Betânia He raised his hand e elevou suas mãos and he blessed them. e os abençoou. I'm so glad about this. Eu sou tão alegre por isto. The Lord did not go to heaven like this. O Senhor não foi ao céu com as mãos assim. No, he raised his hand. Ele elevou as suas mãos He blessed his e disciples. abençoou os seus And he's discípulos. still blessing today. E está ainda abençoando hoje. His hands are blessing today. As suas mãos estão abençoando
abençoando hoje. by the grace of God, Assim, pela graça de we Deus, are now being prepared nós estamos sendo preparados for the agora return of Jesus Christ. para o retorno de Jesus Cristo. And in 1 Thessalonians 4, Em 1 Tessalonicenses 4, we can read from verse 13 podemos ler a partir do versículo what 13 will take place when the Lord returns. o que acontecerá quando o Senhor retornar. The voice of the archangel, A voz do arcanjo, the trumpet of a God, trombeta de Deus, and the Lord himself will come. e o Senhor, Ele mesmo virá. And the dead in Christ will rise. E os mortos em Cristo And ressuscitarão we who primeiro. live in E Christ nós que vivemos em shall Cristo be changed. seremos And transformados. together we shall be taken up E juntos seremos levados para cima, to meet the Lord in the para air encontrar o Senhor nas and alturas to be with him forever and e ever. para estarmos com Ele para todo There are sempre. 3 verses I'd like to read to Há 3 you versículos que eu quero ler a vocês, from 2 Corinthians, de 2 Coríntios, the 5th chapter, do capítulo 5, first verse 15. primeiramente versículo 15. And that he died for all, that they who live should not henceforth live unto themselves, but unto him who died for them. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Not to live your own life. Não viver a sua própria vida. Live the life of Christ. Viva a vida de Cristo. Christ in us, the hope of glory. Cristo em nós, a esperança da glória. It's the eternal life that we have received. É a vida eterna, uma nova vida que recebemos. And in verse 17, E no versículo 17, therefore, if any man be in Christ, assim que, se alguém está em Cristo, he is a new creation. nova criatura é. He is a new É creation. nova criatura. All things have passed away. As coisas velhas já passaram. Behold, all things are become new. Eis que tudo se fez novo. This is not just philosophy. Isto não é filosofia. This is not only a teaching. Isso não é somente um ensinamento. This is reality. Isto é realidade. Divine reality in our lives. Realidade divina em nossas vidas. And I just love also verse 20. E eu também amo o versículo 20. Now then, we are ambassadors for Christ. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. We are ambassadors for Christ. Nós somos embaixadores para We Cristo. don't present our own program. Nós não apresentamos nossos próprios We programas. present the whole plan of salvation. Nós apresentamos o completo plano de salvação. As the Apostle Paul could say Assim como o apóstolo Paulo pôde in dizer Acts chapter 20, em Atos capítulo 20, I preach to you the whole counsel of God. eu vos preguei todo o conselho de Deus. The whole counsel of God. Todo o conselho de Every Deus. Bible teaching, Cada ensinamento bíblico, every subject cada tema about the Godhead, sobre a divindade, about water baptism, sobre o batismo nas águas, about everything. sobre It's all tudo, here. está tudo aqui. About the Lord's Supper. Sobre a ceia do Senhor. Every Bible teaching, it's Cada here. ensinamento bíblico está I aqui. preach to you the whole counsel of God. Eu vos preguei todo o conselho de Deus. But if we look into the world today, Mas se vocês olharem para o mundo hoje, and I must tell you, I was shocked. então tenho que dizer-vos, estou chocado. When I read in church history Quando li na história da igreja that now we have 2,700,000,000 que Christians. temos agora 2 bilhões e 700 milhões de cristãos. 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 And we have 300 million Pentecostal charismatic people on E earth. temos 300 milhões de carismáticos pentecostais sobre a terra. When I read that, Quando li isto, I will show it in the next circular letter. eu mostrarei isso na próxima carta circular. I began to weep. Eu comecei a chorar.
I began to weep. Eu comecei a chorar. Over 2 billion Christians, Acima de 2 bilhões de cristãos, over 300 million Pentecostal charismatics. acima de 300 milhões de carismáticos pentecostais. But where is the promised word of God? Mas aonde está a palavra prometida Who de Deus? believes as the scripture says? Quem crê o que diz a Escritura? All have their own teachings, Todos têm seus próprios their own ensinamentos, programs. seus próprios programas. But where is the plan of salvation? Mas aonde está o plano de I salvação? just started to weep. Eu simplesmente comecei a chorar. And then I thought even about the Reformation. Então comecei a pensar sobre a reforma religiosa. 500 years ago, 500 anos atrás. as everybody knows, Como todos vocês sabem, Martin Luther nailed 95 theses at the church door in Wittenberg. Martinho Lutero pregou 95 teses na porta da igreja de There were Wittenberg. 1,000 years of only the Roman Church. Havia 1000 1,000 anos, years. cerca de 1000 anos, somente da igreja romana. And if you read church history, E se você ler na história da igreja, it turns your stomach into your heart. então Just like começa this. a virar o estômago. We cannot go into that. Não podemos entrar em detalhes nisso. So much blood was shed. Tanto sangue foi So derramado. much blood was shed. Tanto sangue foi My derramado. God in heaven. Meu Deus do céu. All who did not submit to the church Todos que não se submeteram à igreja had no right to live. não tinham o direito de viver. Millions and millions. Milhões e milhões. Their history says 22 million A história diz 22 milhões. were murdered because they did not agree with the church. Foram assassinados porque não estavam de acordo com a igreja. But since the Reformation, Mas desde a reforma religiosa, God made a new beginning. Deus fez um novo começo. And if you read about the subjects that they were teaching and preaching, E se você ler sobre os temas que foram pregados e tocados, beloved brothers and sisters, dear friends, amados irmãos e irmãs, prezados amigos, it was just the beginning, foi somente o começo. the beginning of Reformation. Foi o começo da reforma But religiosa. now we don't live at the time of Reformation. Mas nós não vivemos agora no tempo da reforma. Now we live in the time of restoration. Nós vivemos agora no tempo da restauração. Because the Lord God said, Porque o Senhor Deus disse: I will restore. Eu restaurarei. I will restore. Eu restaurarei. Even in Acts chapter 3, Até em Atos capítulo from 3. verse 17 A partir do versículo up to verse 17 21, até versículo 21. it says the Lord remains in heaven Diz: o Senhor permanece nos until céus the times of restoration of all things. até o tempo da restauração de todas as And coisas. in the prophet Malachi, E no profeta I Malaquias: will send you Elijah the prophet, Eu vos enviarei o profeta Elias, and he shall restore. e ele restaurará. The word restore is used in the Bible. A palavra restaurar é utilizada na Bíblia. Read Matthew 17, Para Matthew ler 17, Mateus 17, verse 11. versículo 11. The word restored is in the A Bible. palavra restaurar está na We have to Bíblia. go back to the word of God. Nós temos que voltar à palavra de Deus. Yes? Mateus 17, Yeah. versículo 11. Yes? Yes? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. The same you read in the Gospel of Mark. O mesmo que você lê no Evangelho de Marcos. Jesus remains in heaven Jesus permanece no céu until the times of restoration of all things come. até que venha o tempo da restauração de todas as coisas. Once again, back to the Reformation. De volta mais uma vez à reforma That religiosa. was just the beginning. Isto só foi o começo. Then came revival after revival. Então veio avivamento após avivamento. Under John Wesley, the Methodist O revival. avivamento metodista sobre John Wesley. Under John Smith, the Baptist revival. Sobre John Smith, o avivamento batista. After Menozimos, the Mennonite revival. Sobre Menozimos, o avivamento menonista. With William Booth, the revival of the Salvation Army. E com William Booth, o avivamento do exército da And salvação. deeper into the Word of God. Indo cada vez mais profundamente Closer and na palavra de closer to the Deus. Bible. Cada vez mais próximo da Bíblia. And in every revival, E em cada avivamento, the true children of God os verdadeiros filhos de moved Deus, on and moved on. eles caminharam adiante. Some
stayed where they were. Alguns permaneceram onde estavam. The Lutherans remained where they were. Os luteranos ficaram onde But estavam. those who were hearing the word of Mas God, aqueles que estavam ouvindo a they palavra de Deus, continued in every revival. eles continuaram em cada avivamento. This we must understand. Isto temos que compreender. Even the Pentecostal revival, Até mesmo o avivamento which pentecostal, I experienced personally que eu experimentei pessoalmente in a wonderful way. de uma forma You maravilhosa. cannot imagine. Vocês não podem Even imaginar. after World War II, Até após a Segunda Guerra how the Mundial, Holy Spirit was moving. como o Espírito Santo estava movendo. Whole congregations were filled with the Holy Spirit. As completas congregações foram preenchidas com o In Espírito Santo. 1953, I was preaching, Em 1953, eu and the estava Holy Spirit pregando fell upon the whole e congregation. o Espírito Santo caiu sobre toda a I had to congregação. stop preaching. Eu tive que parar de All pregar. were singing in other tongues, Todos falando em novas línguas, harmoniously in the presence of God. harmonicamente na presença de Deus. But look what is going on today. Mas olhem o que está acontecendo All hoje. think that they have the Holy Spirit, Todos creem que têm o Espírito but if you Santo, hear when they speak, mas quando ouvem o que eles they dizem, always repeat the same few syllables or eles few simplesmente words. repetem as mesmas sílabas ou poucas palavras. They don't speak a language. Eles não falam uma língua. A true baptism of the Holy Spirit. Verdadeiro batismo no Espírito You Santo. speak a language. Você fala uma You língua. don't repeat 2, 3, 4 words. Você não repete 2, 3 All the time and palavras all the time todo and o all tempo, the time. todo o tempo. You speak a language. Você fala uma Like it língua. was in the book of Acts. Como está no livro de Atos. When they said, don't we hear them all speak in our own language? Você não ouve eles falar todos uma outra língua. But what does the scripture say? Mas o que a Escritura diz? Many will come to me on that day Muitos virão a mim naquele dia and say, Lord, Lord, e falarão: Senhor, have we not Senhor, prophesied in your name? não profetizamos em teu Have we nome, not done great things in your não name? fizemos grandes coisas em teu nome. And here is a secret. E aqui está um segredo. They use the name of Jesus Eles usam o nome de Jesus when they pray for the sick. quando oram para os enfermos, But they refuse to be baptized in the name of Jesus mas Christ. recusam serem batizados no nome de Jesus. What is that? O que é isto? In one way, De uma forma, they use the name of Jesus eles Christ. usam o nome de Jesus And Cristo e então They are absolutely vicious against the estão baptism. completamente contra o Jesus' batismo name. no nome de Jesus. I have experienced these things. Eu vivenciei estas I coisas. know the great evangelists Eu conheço os grandes since evangelistas 1949 desde because I 1949, attended all the Porque- international conventions. porque estive em todas as convenções internacionais. But then there was a man sent from God. Mas então havia um homem enviado por His Deus. name was William Branham. O seu nome era William Branham. And he preached the true word of God. E ele pregou a verdadeira palavra de He Deus. did not preach any Trinity doctrine Ele não pregou nenhuma doutrina trinitária or any Trinity baptism. ou nenhum batismo He trinitário. preached that there's only one God Ele pregou que há somente um Deus who revealed and manifested himself que foi revelado e manifestou a si mesmo as our Father in heaven como nosso Pai nos céus, and His only begotten Son em on seu earth, Filho unigênito na terra and in the believers by the Holy Spirit. e nos crentes através do Espírito Three Santo. manifestations 3 manifestações of the same God do mesmo Deus to accomplish His own plan of para salvation. cumprir o seu próprio plano de Not salvação. three eternal persons. Não 3 pessoas eternas. Never, never does the Bible teach a Trinity. Jamais, jamais a Bíblia ensina uma trindade. Just one God. Somente um Deus. And when we pray, E quando oramos, we pray our Father who art in heaven. nós pregamos nosso Pai que estás nos céus. Nobody prays our Son who art in heaven. Ninguém ora nosso Filho que está nos Nobody céus. prays our Holy Ghost who art in heaven. Ninguém ora nosso Espírito Santo que está No, nos we céus. pray our Father who is in heaven. Não, nós pregamos nosso Pai que está nos céus. Hallowed be thy name, Glorificado seja o teu nome, thy kingdom come, venha o teu reino, thy will be done. que seja feita So his a tua Father vontade. Assim, Pai, he is in heaven. Ele está no céu At the same time he manifests himself in the Son. e ao mesmo tempo manifestou a si mesmo no Filho, The Word became flesh e a palavra se tornou and carne dwelt among us.
e viveu entre nós. And in the Son of God, E no Filho de Deus, we were placed back as sons and daughters of God. nós fomos colocados de volta ao estado de filhos e filhas de That's Deus. why our Lord could say Por isso nosso Senhor pôde dizer, in John chapter 20, em João capítulo 20, I go to my Father and to your Father, eu irei ao meu Pai e ao to vosso my Pai, God and to your ao God. meu Deus e ao vosso Because we Deus, were placed again as sons and daughters of God porque fomos posicionados novamente como filhos e filhas de Deus, into our original position na nossa posição original, that we had before the fall. que nós tínhamos antes da queda. And then by the Holy Spirit, E pelo Espírito Santo, on the day of Pentecost, no dia de Pentecostes, the Holy Spirit fell. o Espírito Santo caiu. And the Holy Spirit is the Spirit of God. E o Espírito Santo é o Espírito de You can Deus. go back to Genesis chapter 1. Vocês podem ir de volta a Gênesis The Spirit capítulo of 1. God was moving over the O waters. Espírito de Deus pairava sobre as And águas. the Lord God spoke, and the things were there. E Deus, Senhor, disse, e as coisas aconteceram, estavam aí. Never does the Bible teach Jamais a Bíblia ensina that God as Father has begotten a Son in que eternity. Deus, como Pai, deu a luz, a vida a um filho nos céus. Can you imagine Você pode imaginar what the big and great churches believe? o que as grandes igrejas creem? That in Que eternity, na eternidade, God has begotten a Son Deus criou o seu filho and has given birth to a Son e deu a luz ao seu filho in eternity. na eternidade. That's ridiculous. Isso é ridículo. That's against the word of Isso está God. contra a palavra de The Deus. Son was promised in the Old O Testament. filho foi prometido no Antigo Testamento. And when the time of fulfillment E came, quando veio o tempo do cumprimento, the Son was born. o filho foi nascido. And as I said, we were placed back as sons and daughters of God. Como disse, nós fomos colocados ao estado de novo de filhos By e the filhas de grace Deus. of God, I know the Lord personally. Pela graça de Deus, eu conheço o Senhor pessoalmente. I heard His voice 14 times. Eu ouvi a sua voz 14 You can never vezes. imagine what that means. Vocês não podem sequer imaginar o que isso significa. 14 times the Lord addressed me, 14 vezes o Senhor falou comigo. my servant, Meu servo, my servant. meu servo. 14 times. 14 vezes. The first time on April the 2nd, A primeira vez foi no dia 2 de abril 1962. de 1962. I never knew that this is possible. Eu nunca sabia que isso era possível. I never prayed for it. Eu jamais orei por isso. I knew the Lord had spoken to Brother Branham, Eu sabia que o Senhor havia falado com o irmão but I never Branham, thought about the Lord speaking to me. mas eu jamais havia pensado o Senhor falar Who comigo. am I? Quem sou eu? A sinner saved by grace. Pecador salvo pela graça. But that special Monday Mas essa segunda-feira especial will stay with me through all eternity. permanecerá comigo por toda a I eternidade. woke up early, Eu acordei cedo, prepared myself for the day. me preparei para o dia, Then I went to the window então fui à janela, and pulled the curtains, abri as cortinas, looked out the window. olhei para fora da janela. The night was over, A noite havia terminado, but the sun was not yet up. mas o sol não havia ainda surgido. Just at the dawning of a new day, Justamente no raiar de um novo dia, I was looking towards the window. estava olhando em direção à janela. After a short prayer, Após uma breve oração, I was looking straight like this, estava olhando diretamente assim, and the voice of the Lord came from up but from the right. e a Like voz do Senhor veio do alto da direita. as you hear my voice, Como vocês ouvem a minha voz? my servant, your time for this city will soon be over. Meu servo, o seu tempo para essa cidade em breve terminará. I will send you to other cities to preach my word. Eu te enviarei a outras cidades para pregar a minha palavra. I just collapsed and fell to my left. Eu simplesmente caí à minha à You will esquerda. never imagine Você jamais imaginará what happens when the voice of the Lord comes to you. o que acontece quando a palavra do Senhor vem a vocês. Only after some time Somente após um certo tempo, I could stand on my feet eu again. pude me levantar nos meus pés, pôr nos meus pés de novo. And then I was looking towards the window. E estava olhando em direção à janela. And I said, Dear Lord, they will not hear me. E eu disse,
Amado Senhor, eles não me ouvirão. They've got all things in plenty. Eles têm tudo em plenitude. They are not ready to listen. Eles não estão prontos para I ouvirem. just finished saying these words. Eu simplesmente terminei de falar essas When the Lord palavras. spoke the second time. Quando o Senhor falou uma segunda My vez, servant, the time will come meu servo, o tempo virá, when they will hear you. quando te ouvirão. Store in food, Armazene alimento, for a great famine is porque uma coming. grande fome virá. Then thou shalt stand amidst the people Então deverás estar no meio do povo to give out the food. para repartir o alimento. So because of this divine E commission, por causa desta missão divina, there's a responsibility há uma responsabilidade that I have day and night. que dia e noite, Day and night. dia e noite, I just go with it to bed. I stand up with it. eu vou com isso para a cama e me levanto com isso. I must go from city to city. Eu tenho que ir de cidade a cidade. I'm an old man. Eu sou um homem idoso. But as long as God's grace will be with me, Mas enquanto a graça do Senhor estiver comigo, I shall go from country to country irei de país a país to share the word of God para compartilhar a with palavra de God's Deus people, com o povo de Deus, to talk about the promises of God. para falar das promessas de Deus, The main promise, a promessa the principal, return of o Christ. retorno de Cristo. The second promise, A segunda promessa, in the prophet Malachi, no profeta Malaquias, I will send you Elijah the eu vos prophet enviarei Elias, o profeta, before the great day of the Lord antes do comes. grande dia do Senhor And venha. then as we read in Matthew 17:11, E como lemos em Mateus 17:11, in Mark chapter 9 verse 12, em Marcos 9, versículo 12, that the time of restoration would come. que viria o tempo da restauração. So the New Testament church must return to the original foundation, Então a igreja do Novo Testamento tem que voltar ao fundamento original, laid by the apostles and prophets. deixado pelos apóstolos e profetas. We cannot go back to church councils, Não podemos voltar aos concílios de igrejas, not to 325, não a 325 or to 381, ou 321 or to 431. ou 421. We cannot go back to Nicaea, Nós não podemos voltar a not Niceia, back to Chalcedon, não de volta a not Calcedônia, back to any of these não de places. volta a nenhum destes We lugares. cannot go back to what Athanasius Não said, podemos voltar o que or Atanásio what disse, any of those things. qualquer um desses. We qualquer uma must go dessas back coisas. to the Word Nós of temos God, que voltar à palavra de Deus. to what the Apostle Peter was O que o preaching, apóstolo Pedro pregou, what James was o preaching, que Tiago pregou, what John was o que preaching, João pregou, what Paul was o que preaching. Paulo pregou. In Ephesians chapter 2, Em Efésios capítulo 2, verse 20, we read, versículo 20, nós the New lemos: Testament church is built upon the foundation a igreja do Novo Testamento está fundamentada of the apostles and prophets, dos apóstolos e profetas, not of the so-called church fathers. não dos assim denominados pais da No, igreja. the foundation laid by the apostles and O prophets. fundamento foi deixado pelos apóstolos e Can you profetas. understand Você pode compreender why the apostle Paul could say, porque o apóstolo Paulo pôde we dizer: are ambassadors of Christ. somos embaixadores de Cristo. We don't represent a church. Nós não representamos uma igreja. We preach the true word of Nós God pregamos a verdadeira and palavra show de to Deus God's people e mostramos ao povo de that Deus this is a very special time. que esse é um tempo muito especial. We're at the end of the end time. Estamos no fim do tempo do fim. And as we touched on the first subject about the Godhead, E como tocamos no primeiro tema sobre a divindade, also water baptism is very important. também o batismo nas águas é muito importante. In Matthew 28, Em Mateus 28, we read the Great Commission. nós lemos da grande missão: Go into all the world, vá a todo mundo, teach all nations, vão a todo mundo, ensine a todas as baptizing nações, them into the name, batizando-os em o nome of Father and Son and Holy do Ghost. Pai, do Filho e Espírito But what is the Santo. name? Mas qual é o nome? What is the name? Qual é o nome In which God revealed himself as Father, Son and Holy do qual Ghost. Deus revelou a si mesmo no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Father is not a name. Pai não é nome. I'm a father. Eu sou pai.
but that's not my name. mas não é o meu nome. I'm a son, Eu sou um filho, but that's not my name. mas esse não é o meu nome. What is the name? Qual é o What nome? is the New Testament covenant name? Qual é o nome da aliança do Novo The name above Testamento? every name. O nome acima de todo And every nome. knee shall bow in that E name. todo joelho deve se joelhar diante And desse every tongue nome. shall confess E cada um deve confessar that Jesus Christ is the Lord. que Jesus Cristo é o Senhor. No other name under heaven given unto Não há men nenhum outro nome dado debaixo dos céus by which we must be no saved. qual podemos ser salvos. That's why our Lord prayed, Por isso que nosso Senhor glorify orou, your name. glorifica o teu nome. Why our Lord could say, Por isso nosso Senhor I pôde came dizer: in my Father's name, eu vim no nome do meu Pai and you received me not. e vós não me If recebestes. somebody will come in his own E name, quando outros vierem em seus próprios you will nomes, receive him. vós os recebereis. But we must take all four Gospels. Mas temos que pegar os 4 evangelhos. We must take Matthew 28, Temos que pegar Mateus 28, Mark 16, Marcos 16, Luke 24, Lucas and 24 John chapter e 20. João capítulo 20. 4 times we have the Great Commission. 4 vezes temos essa grande ordem The missionária Lord gave after the resurrection. que o Senhor deu após a ressurreição. In Matthew 28, Em Mateus 28, the concern is the name. em relação ao nome. In Mark 16, Em Marcos 16, 16, they who believe and are baptized shall be saved. aqueles que creem e forem batizados serão If you salvos. say you believe Se você diz eu creio and you refuse to be e baptized, você se recusa a ser there's batizado, something wrong. algo está There's errado. something wrong. Algo está errado. If you go then on to Luke 24, E se for então a Lucas 24, verse 47, versículo in his 47, name will be preached the remission of sins. no seu nome será pregado o perdão dos pecados. We don't forgive sin. Nós não perdoamos pecados, We preach the nós forgiveness of sin. pregamos o perdão dos pecados. And those who believe, E aqueles que creem, to them we can say, então a estes podemos if you dizer, believe with all your heart se você crê de todo o seu that coração Christ died for que you, Cristo morreu por that he você, shed his blood for que Ele you, derramou seu sangue por that he você, redeemed you, que Ele te redimiu, then believe that your sins are forgiven. então creia que seus pecados foram And then perdoados. John 20, 21 is fulfilled. E João 20, 21 também se To cumpriu. whom you remit sins, they are remitted. Aqueles que perdoarem os pecados estarão perdoados. But with these four Gospels, Mas com esses 4 you evangelhos, must go to Acts chapter 2, você tem que ir a Atos capítulo 2, from verse 37 a partir do versículo to 37 verse 41. até o versículo The 41. first sermon O primeiro sermão, at the foundation laying of the New Testament church. no dia da fundação da igreja neotestamentária, Heaven opened com os céus and abertos, the Holy Spirit came e down. o Espírito Santo desceu, And the first sermon was e preached. o primeiro sermão foi pregado, The foundation was laid. o fundamento foi colocado. And what did the Apostle Peter say? E o que o apóstolo Pedro disse? By the inspiration of the Holy Spirit, Inspirado pelo Espírito Santo, repent everyone of you. arrependei-vos, Repent arrependei-vos of your sins dos seus pecados and be baptized in the name of e Jesus sejam Christ batizados no nome do Senhor to Jesus Cristo, confirm the remission of your sins. para confirmar o perdão dos seus pecados. Then you shall receive the gift of the Holy Então Spirit. devereis receber o dom do Espírito For Santo. this promise is unto you Essas promessas para você and to your children e para os seus and to filhos, as many as the Lord our God e shall ainda são para call. tantos quantos o Senhor ainda And chamar. 3,000 believed E 3.000 creram and were e baptized foram on the batizados same day. no mesmo dia. My God in heaven, Meu Deus no céu, let it be today que seja hoje that those who hear the word of God aqueles que ouvem a palavra de will Deus make the right decision tomem a decisão certa and believe and be e baptized creiam e sejam batizados in the name of the Lord Jesus no Christ. nome do Senhor Jesus Then Cristo. from Acts chapter 2, Então, a partir de Atos 2, you go to Acts chapter 8, você vai para Atos capítulo where 8, a man of God was preaching quando um homem de Deus estava by pregando the name of Philip com o nome de in Filipe Samaria. na Samária. And all who believed, E todos que creram, read Acts chapter 8,
leiam Atos capítulo verse 8, 15 and 16, versículo 15 e were 16. baptized in the name of Jesus Christ. Foram batizados no nome do Senhor Jesus You go Cristo. to Acts chapter 10, Você vai a Atos capítulo verse 10, 48. versículo The 48. Apostle Peter commanded O apóstolo Pedro ordenou that all should be baptized in Todos- the name of the Lord Jesus. todos devem ser batizados no nome de Jesus. You go to Acts chapter 19, Você vai a Atos capítulo 19. and then you read again. Então você lê de novo. Those disciples of John the Baptist Aqueles discípulos de João Batista believed and were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. creram e foram batizados no nome do Senhor Jesus So that Cristo. is the word of God. Sim, esta é a palavra de Show me Deus. one place in this book Mostre-me um lugar nesse livro where one time the triune formula was used. onde alguma vez a fórmula triuna foi utilizada. In the name of Father and Son. No nome do Pai e do Filho. Not one time. Nenhuma vez Not sequer. one time. Nenhuma vez sequer. If I tell you today, E eu te digo hoje, and please take it e seriously, por favor leve a sério, all magic goes in the name of Father, Son, and Holy todas as Ghost. feitiçarias vão no nome do Pai, do Filho Even e do those who Espírito have Santo. the table move into the air. Até aqueles que conseguem fazer as mesas They e se use the elevarem do formula in chão, the name of Father, Son, and Holy utilizam a Ghost. fórmula no nome If do Pai I e do would Espírito tell you Santo. what is going on in that formula, Se eu vos falar o que acontece no nome dessa fórmula, but by the grace of God, mas pela graça de Deus, we understand nós this compreendemos. is God's time, Esse é o tempo de not to Deus. stay in the things of the churches, Não para permanecermos nas coisas da igreja, but come back to the Word of God mas voltarmos à palavra de and Deus believe as the Scripture e says. crer como diz a I have Escritura. to say this over and again. Eu tenho que dizer isso e repetir. This is the most important time Esse é o tempo mais importante for the New Testament church para a igreja do Novo in the Testamento 2000 years. nos 2000 anos. It is not the beginning of Reformation. Não é o começo da reforma It's the religiosa, crowning of God in the é restoration. a coroação de Deus na restauração. We see two things right now. Nós vemos duas coisas justamente agora. Those who did not recognize God's promises, Aqueles que não reconheceram as promessas de Deus, they go back to Rome. eles voltam para Roma. They go back to Rome. Eles voltam para Roma. But those who believe the promises of God, Mas aqueles que creem nas promessas de Deus, they go back to Jerusalem. eles vão de volta a They Jerusalém. go back to the original foundation. Eles vão de volta ao fundamento And original. they believe as the scripture E says. eles creem como diz a Escritura. Just let me say this. Somente deixe-me dizer isso. God can never make a compromise. Deus jamais pode fazer um Light is compromisso. light, darkness is darkness. Trevas são trevas, luz é luz. Right is right, wrong is wrong. Certo é certo, errado é errado. So we have to come back to the Word of God. Assim temos que voltar à palavra de Deus. And let me also say E this. deixe-me também dizer isto. There will be no confusion in heaven. Não haverá confusão no céu. Only those are pure in their hearts Somente aqueles puros de coração will enter the holy place. entrarão no santo lugar. So we must be sanctified in the Word of God. Assim temos que ser santificados na palavra de John Deus. 17, verse 17. João 17:17. Sanctify them in the truth. Santifica-os na verdade. Thy word is the A truth. tua palavra é a They verdade. shall know the truth, Eles devem saber a and the verdade. truth shall set them free. E a verdade os So libertará. by the grace of God, Assim, pela graça de as Deus, the Apostle Paul was writing, assim como o apóstolo Paulo as escreveu, ambassadors of Christ. como embaixadores de Cristo. You know, every country has ambassadors. Vocês sabem, cada país tem seus In the other embaixadores. countries, Nos outros países. you have ambassadors in every Vocês têm country, embaixadores em todos os países. and we are ambassadors of E Christ. nós somos embaixadores de We Cristo. represent the kingdom of God. Nós representamos o reino de And Deus. Paul could say, as ambassadors of E Christ, Paulo pode dizer, como embaixadores de we speak Cristo, to you nós falamos a in the você name of the Lord. no nome do Senhor. And as I said a number of times, E como eu disse um número de vezes, this is a special time. esse é um tempo especial. And Brother Branham was used in a very extraordinary way. E o irmão Branham foi utilizado de uma forma muito extraordinária. Many of you have heard of his ministry. Muitos de vocês ouviram do seu I ministério. knew Brother Branham for 10 years, Eu conheci o irmão Branham durante 10 anos, right from 1955 diretamente de to 1955 1965. a
I came 1965, to know about his special commission. eu vim a saber da especial missão. Imagine he was a Baptist preacher. Imagine, ele era um pregador batista. And then something happened. Então algo aconteceu. He was filled with the Holy Ele foi Spirit. preenchido com o Espírito And he Santo began to have his own e meetings. começou a ter seus próprios cultos. And he had a tent meeting. E tinha também reuniões em tendas. And about 300 were to be baptized. E haviam 300 para serem batizados. And it was June the E 11th, foi o dia 11 de junho, 1933, when he had 1933, his first baptismal service. quando teve o seu primeiro serviço de batismo. And in the Ohio River, E no Rio Ohio, I've been at the place. eu estive no lugar, I've seen the Ohio eu River. vi o Rio Ohio, I've even seen witnesses até vi testemunhas who were there in que 1933. estiveram lá em In 1933. 1966, Em the son 1966, of William Branham was asking o filho do irmão Branham foi perguntar if there are still some who were there in se 1933. havia alguns ainda que estavam aí da época de And he said, let them 1933 stand up. e disse, por favor, And levantem-se, they stood up, e se levantaram. about between 10 and 12 people. Cerca de 10 a 12 pessoas. But when Brother Branham was about to baptize the 17th person, E quando o irmão Branham estava para batizar a 17ª pessoa, he was a brother, havia um irmão, and he heard a voice ele ouviu uma voz, saying, look up. olhe para cima. And he heard the voice a second E ele time. ouviu a voz uma segunda Look vez, up. olhe para cima. And when he looked up, E quando ele olhou para cima, that supernatural light came down, aquela luz supernatural visible desceu, for over 3,000 people. visível para cima de 3.000 pessoas. And from the supernatural E light, desta luz sobrenatural, the mighty voice said these words. a poderosa voz disse estas As palavras: John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, assim como João Batista foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo, you are sent with a message você será enviado com uma mensagem that will forerun the second coming que of será precursora da segunda vinda de Many Cristo. people fainted. Muitas pessoas perderam Others sentidos, prayed outros oraram, because that voice was so mighty. porque essa voz foi tão poderosa. So by the grace of God, Assim, pela graça de Deus, I came to know these things Eu- personally. cheguei a conhecer essas coisas That pessoalmente, the message of the Word of God, que a mensagem da palavra de the Deus, message of a restoration, mensagem de restauração, the message of returning to God, a mensagem de retornar a Deus, returning to the Word, retornar à palavra, come back to the original de foundation, voltar ao fundamento original, to the doctrines of the as apostles. doutrinas dos apóstolos, Just separate yourself from all other things nos separa de todas as outras coisas. and respect the divine order. E nós respeitamos a ordem divina. So by the grace of God, Assim, pela graça de Deus, Brother Branham was used in our day irmão Branham foi utilizado no nosso dia, as John the Baptist in his day. assim como João Batista no dia But dele. how precise did the Lord say these words? Mas com precisamente o Senhor disse essas palavras: Not you will forerun, não você será precursor, but the message Mas given to you a mensagem dada a você será will precursora. forerun the second coming of Christ. Será precursora da segunda vinda de Cristo. So it's many years ago Assim, são muitos anos atrás, when Brother Branham was taken to glory. quando o irmão Branham foi levado à glória. And you know, I live in Germany. E vocês sabem, eu vivo na Alemanha. I say this before God Almighty. Eu digo isso diante do Todo-Poderoso On Deus. December the 24th, Em dezembro, dia 24, 1965, em 1965, about 15 minutes to 11 p.m., a 15 minutos para as 11 da noite, I was in the Spirit, estava em espírito. and I saw Brother Branham E eu vi o irmão Branham on the supernatural cloud, numa nuvem sobrenatural, going up and going up. subindo e subindo. And I said in this vision, E nessa visão eu disse: Brother Branham, irmão Branham, you're not the Son of Man. você não é o filho do homem? Why do I see you on this cloud? Por que eu vejo você nessa nuvem? Not knowing that that was the Sem moment saber que este era o momento when he was taken from time to que ele eternity. estava sendo levado do tempo para a December eternidade. the 24th, Dezembro, dia 24 de 1965. So 1965. by the grace of God, Assim, pela graça de we know Deus, our Lord was taken
taken up on a cloud. Nós sabemos que nosso Senhor foi levado às alturas We numa know the two nuvem. prophets in Revelation 11 Nós sabemos os 2 profetas de Apocalipse will be 11 taken up by the supernatural serão cloud. levados para cima na nuvem And sobrenatural. according to 1 Thessalonians 4, E de acordo com 1 Tessalonicenses we shall be 4, taken up on the clouds of heaven. nós seremos levados para cima nas You nuvens. can read it. It's in Você the pode Bible. ler, está na Bíblia. So the Lord is always the same Assim o Senhor é sempre o and mesmo doing the supernatural e things fazendo as coisas sobrenaturais in the same way. da mesma forma. So let us summarize what we try to say here today. Deixe-nos então fazer um resumo do que dissemos hoje. This is the last moments before the return of Christ. Estes são os últimos momentos antes do retorno If de you Cristo. read Matthew 24, Se lerem Mateus 24, Mark 13, Marcos 13, Luke 21, Lucas 21, our Lord showed the things which will take place o nosso Senhor mostrou as coisas que aconteceriam just before he would return. antes que ele retornar. And then he made the important statement E ele fez a afirmação muito importante in Luke 21. em Lucas 21. When you see all these things come to pass, Quando virdes todas essas coisas acontecerem, then you know, então sabereis. then you know, Então sabereis. you just know Então simplesmente that the sabereis time is near, que o tempo está próximo, even at the door. até as portas. And then he made a statement. Então ele fez a afirmação: This generation shall not pass essa geração não passará till all things be antes que fulfilled. tudo tenha se cumprido. Heaven and earth shall pass away, Céus e terra passarão, but the word of God mas a remains palavra de forever. Deus jamais I passará. love the word of God. Eu amo a palavra I de love the Deus. promises of God. Eu amo as promessas de Deus. And I'm grateful to Almighty God E eu sou muito grato ao for Todo-Poderoso Deus the final message to the true believers. pela última mensagem aos verdadeiros crentes. And only those who have an ear to hear will hear what the Spirit has to E say. somente aqueles que têm ouvidos para ouvir ouvirão aquilo que o Senhor tem a So, dizer. by the grace of Almighty God, Assim, pela graça do Todo-Poderoso Deus, we are very near to the second coming of nós Christ. estamos muito próximos da segunda vinda de We Cristo. see it happening with Israel. Nós vemos acontecer com Israel, Our Lord said, learn a parable from the fig tree, e o nosso Senhor disse: aprendam a parábola da figueira, speaking about the people of Israel. falando sobre o povo de Israel, Like in Zechariah chapter 9, verse 10. assim como em Zacarias 9, versículo 10. I found Israel as a grapefruit in the desert. Encontrei Israel como uma vinha no deserto. So we have the promises fulfilled. Assim temos as promessas cumpridas. From over 150 countries, Acima de 50 países, they returned to the promised land. eles voltaram à terra prometida. And why? E por quê? Because the two prophets Porque os 2 of profetas Revelation 11, de Apocalipse 11, they will not come to Lisboa. eles não virão a Lisboa, They will not go to New York. eles não irão a Nova York, They will come to Jerusalem. eles irão a Jerusalém. So they must be in the promised land Então eles têm que estar na terra for the prometida promise to see the promise fulfilled. para que possam ver a promessa se So cumprir. it is with us. Assim é conosco. From all the nations of the De earth todas as nações da terra, that God promised to Abraham. Deus prometeu a Abraão In Genesis chapter 12, em Gênesis capítulo 12, verse 3, versículo 3. in your name, No all seu the nome, nations will be blessed. Todas as nações serão And if you abençoadas. read Galatians chapter 3, E se ler Gálatas capítulo 3, in Christ all the nations are blessed. em Cristo todas as nações são So abençoadas. by the grace of God, Assim, pela graça de the Deus, last message has reached the ends of the earth. a última mensagem alcançou os confins da And I'm terra. grateful to Almighty God. E sou muito grato ao Todo-Poderoso I Deus. look back to 55 years Eu olho para trás há 55 anos, of traveling every month. viajando todos os meses. I have over 10 million miles in the air. Eu tenho acima de 10 milhões de milhas aéreas. Every month. Todos os meses, todos os meses. From country to De country, país a país, from city to de city. cidade a cidade. I preached in Cairo, Eu preguei no Cairo, I preached in Damascus, preguei em Damasco, I preached in Aleppo, preguei em Alepo, I preached in Moscow, preguei em Moscou, I preached in Beijing, preguei em Beijing, I preached everywhere. preguei em todos os lugares. Also in the Islamic countries, Também nos países islâmicos, even now, Até within the agora. Great Convention. na grande convenção. Can you imagine Vocês podem imaginar, in Pakistan, no Paquistão, a direct Islamic country? um país diretamente It islâmico, says
Islamic Republic of República, Pakistan. está escrito República Islâmica do With Paquistão. 8,000 people E 8 mil in the pessoas stadium no estádio coming to hear the word of vieram God. para ouvir a palavra de But Deus. I never involve in politics. Mas eu jamais me envolvo em política. I never involve in religion. Eu jamais me envolvo em I religião. just preach the Eu word of somente God. prego a palavra de Deus. So by the grace of God, Assim, pela graça de Deus, we'll just say thanks to the Lord. nós falamos somente graças seja a Deus. He has visited his people, Ele visitou o seu povo and we can truthfully say e nós podemos falar we have verdadeiramente. the more sure word of prophecy. Nós temos a palavra da promessa. We have the evangelistic part. Nós temos a parte We evangelística. have the teaching part. Nós temos a parte de We have the ensinamentos. prophetic Nós part. temos a parte profética. We have got the word of God complete. Nós temos a completa palavra de Deus. Glory be to God Almighty. Glória seja ao Deus holy Todo-Poderoso word por esta of God. santa palavra de Deus. I say again, Eu digo novamente, like the Apostle Paul, assim como o apóstolo Paulo, we are ambassadors of Christ, nós somos embaixadores de Cristo, telling everybody, falando a todos: be reconciled with God. reconciliei-vos com Deus. Come to the Lord Jesus Venham ao Christ. Senhor Jesus Cristo. Dedicate your life to Him. Dediquem as vossas vidas, And consagrem as live- suas vidas a Ele. Live in peace and live in obedience. Então, vivam em paz, em obediência. Faith and obedience go together. Fé e obediência são coisas juntas. Unbelief and disobedience also. Desobediência, incredulidade So também. by the grace of God, Assim, pela graça de Deus, this is God's time esse é o tempo de for Deus God's people para o povo de Deus, not to return to Rome, não para retornar a Roma, but to return to mas Jerusalem, para retornar a Jerusalém, to come back to the original para foundation voltar ao fundamento original, laid by the apostles and prophets. deixado, colocado pelos apóstolos e profetas. To God be the glory A glória seja a Deus for the work of redemption. pela obra de redenção. Jesus Christ shed his blood, Jesus Cristo derramou o seu the sangue blood of the New Testament, e o sangue do Novo Testamento. and the life is in the blood. E a vida está no sangue. And the same life of God that was in the blood of the Savior E a mesma vida que estava no sangue de Jesus is in all who are purchased by the blood. está em todos que foram comprados pelo sangue. The eternal life A vida eterna by the grace of God. pela graça de Deus. And only those E somente aqueles who have received eternal que life receberam a vida eterna can live eternally. poderão viver eternamente. No one can live eternally Ninguém poderá viver without eternamente eternal life. sem ter a vida And the eterna. Bible says E a Bíblia diz in 1 John chapter em 5, 1 João capítulo 5, verse 10 and 11, versículo 10 e they 11, that have received the Son of God, aqueles que receberam o Filho de they Deus have eternal life, têm a vida eterna, and they that have not e aqueles received. que não também a têm. Please Por favor, recognize the day of the Lord. reconheçam o dia do Senhor. Recognize the time God gave unto us now. Reconheçam o tempo que o Senhor deu para nós agora, o Receive the dia. promises for this day Recebam a promessa para esse dia and be blessed in the name of Jesus e Christ. sejam abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Let us stand Vamos for nos a word levantar of para prayer. uma oração. And before we pray, E antes de orarmos, we shall just bow our heads, devemos inclinar nossas cabeças, close our eyes, fechar os nossos olhos, open our hearts, abrir os nossos corações and pray to God. e orar para Deus. Whatever the Lord puts in your heart, O que quer que o Senhor tenha colocado no seu coração, just speak to the Lord simplesmente converse com o Senhor and believe now e creia agora and receive now. e receba agora. Receive your salvation. Receba a sua salvação, Receive your deliverance. receba a sua libertação, Receive your healing. receba a sua cura, Receive divine revelation. receba a revelação divina, Receive all the blessings of God. receba todas as bênçãos de Deus, In the precious name of Jesus no Christ. precioso nome de Jesus Cristo. Believe with all your heart. Creia de todo o teu coração. And our Lord E said, o nosso Senhor disse: if you believe, se creres, you shall see the glory of verás a glória de Deus. Lord God, I pray Senhor Deus, eu oro that your special blessings will rest upon each and every one. as tuas bênçãos especiais estejam sobre cada um aqui. Bless this city. Abençoe esta cidade, Bless this country. abençoe este país,
Bless your children everywhere. Abençoe os teus filhos em todos os And lugares finish your work of redemption e finalize a sua obra de redenção in our time. no nosso tempo And let us have part in what you're doing right now. e deixa-nos ter parte daquilo que estás fazendo Bless us as atualmente. we come from different nationalities. Abençoe-nos assim como viemos de diferentes nacionalidades. It shows that you called from different nations. Isto mostra que tu estás chamando de diversas May the nações. blessings of Almighty God Que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso and divine e revelation revelação divina be granted to each and every one seja dado a cada um in the precious name of Jesus no Christ, precioso nome de Jesus Cristo, our Lord. nosso Senhor. Amen. Amém. You may be seated. Vocês podem sentar-se. Thank you for the invitation Muito obrigado pelo convite and thank you for coming. e obrigado por terem vindo. Thank you for the translation. Obrigado pela tradução. God bless you all. Deus abençoe a todos. Amen. Amém.